Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal e na aula de hoje eu trago para vocês esta belíssima manta confeccionada com o gráfico do crochê filé. E acompanhando aqui essa mesma aula, você pode também usar como trilho de mesa. O acabamento fica perfeito aqui, ó, segue retinho, eu dou todas as dicas para vocês. E se você tiver mais experiência aí no crochê, você pode fazer um bico de acabamento aqui também, usar como trilho de mesa. Pode trabalhar no fio 4 também, quem preferir. E se você trabalhar também essa mesma peça no fio 8, você pode ter aí um belíssimo jogo de cozinha, fazendo uma passadeira e 2 tapetinhos menores. Bom, e a minha peça ficou medindo aqui 55 centímetros de largura e 1,84 m de comprimento sem as franjas. E com as franjas, ela fica com 2,17 m de comprimento, tá? Essa medida pode ter alterações, dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. E aqui na minha peça eu usei o barbante Apollo da Círculo. Eu trabalhei aqui nessa cor rosinha, que tá um rosa bem delicado, eu gostei bastante. E o código dela é 3526. É um fio 6, 85% algodão. Esse novelo contém 600 gramas e para a confecção aqui da nossa manta, nós vamos precisar de 3 novelos. Um total de 1,8 kg, mas sobra 300 gramas de fio aí, tá? A gente vai usar em torno de 1,5 kg para a confecção de toda a manta, inclusive com as franjas, tá? Com os tasséis. E o fio Apollo, ele tem uma cartela de cores incríveis, por isso que eu trouxe essas duas opções de cores aqui para vocês também. Vou deixar a numeração na descrição do vídeo como sugerido, mas tem muito mais cores. Usei também aqui agulha para crochê 3,5 mm, cola pano da Círculo para os arremates finais e uma tesoura para os nossos arremates. Sugiro também que você tenha em mãos uma boa tesoura para a gente cortar as franjas, tá? Tá tudo explicadinho aqui na aula, as franjas, a execução de toda a peça, inclusive eu explico como você fazer mais largo e mais comprida a sua peça, se você desejar. Lembrando vocês também que todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José, que é nosso parceiro. O link do site consta para vocês logo abaixo na descrição do vídeo, é um link azul, é só você clicar, vai direto fazer suas comprinhas e recebe aí na comodidade de sua casa. Bom, pessoal, nós vamos iniciar aqui dando a nossa laçadinha inicial. Eu não conto como correntinha, tá? Esse nozinho aqui. A partir de agora, eu começo a minha contagem. Nós vamos iniciar com um cordão de 102 correntinhas a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5. Faça essas correntinhas moderadamente, tá? Nem muito apertadinha e nem muito soltinha, para que o seu trabalho siga bem certinho. Bom, aqui eu já estou com 100 correntinhas, 101, 102, prontinho. Primeira dica que eu vou trazer para vocês, que é a sua peça mais larga. A minha manta ficou medindo 55 centímetros de largura. Caso você queira a sua peça mais larga, porque no comprimento eu explico já no finalzinho da videoaula como que você faz para acrescentar a medida no comprimento. Agora aqui na largura é aqui no início. Você vai acrescentar a partir de agora 9 correntinhas. Assim você vai ter um desenho a mais aí na sua manta. Quer mais larga ainda? Acrescenta mais 9, um total de 18. É sempre de 9 em 9. É só você acrescentar aqui agora, ó, 9 correntinhas. Quer mais larga? Mais 9 e seguir o passo a passo normalmente. Tá joia? Assim você tem a peça mais larga aí. Bom, então a minha vai ficar nessa medida. Fiz aqui 102 correntinhas. Se você vai fazer mais largo, acrescenta 9 correntinhas, sempre de 9 em 9. Feito isso, acrescentou ou não, nós vamos contar, olha, não conte a laçadinha que tá na agulha, tá? Conte as correntinhas que já foram trabalhadas. Eu laço o fio, eu conto 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Eu venho na 5ª correntinha, pegando só nessa alcinha de cima e faço um ponto alto. Feito aqui um ponto alto, é como se eu já tivesse 2 pontos, porque as 4 correntinhas que eu deixei para trás faz a vez do meu primeiro ponto alto. Então, eu já tenho 2. E agora, eu sigo construindo um ponto alto em cada correntinha, sempre pegando nessa alcinha de cima, para ficar um acabamento perfeito. Aqui já é meu terceiro ponto. Próxima correntinha, olha, só na alcinha de cima, o 4º ponto, até o final desse cordão de correntinha. Chegando lá no final, na minha última correntinha, eu terei aqui um total de 99 pontos altos. Se você iniciou com 102 correntinhas, se você acrescentou mais 9, você vai ter mais pontos. Mas não tem problema que vai dar certinho, a sua peça vai ficar só mais larga, tá joia?
Então, eu vou seguir aqui, ó, ponto alto sobre cada correntinha, lembrando de pegar nessa alcinha de cima, para que o acabamento da nossa peça fique perfeito. E eu já retorno aqui com vocês. Bom, aqui já estou com 95 pontos altos, próxima correntinha 96, na próxima 97, na próxima 98, e aqui na minha última correntinha, o ponto de número 99. Se você acrescentou mais 9 correntinhas, você terá mais pontos, tá? Certinho? Primeira carreira, 99 pontos altos. Próxima carreira, eu subo 2 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Sempre que virar o trabalho, você vira só girando ele assim, ó. Somente isso. Nós vamos construir aqui uma base de 5 pontos altos de cada lateral do nosso trabalho. Então, as 2 correntinhas já contam como o primeiro, que está sobre esse pontinho aqui. Eu venho no próximo, o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. Aqui no próximo, o quarto. E no próximo, o meu quinto ponto alto. Já construí aqui a minha base nesta lateral, certo? Esses 5 pontos altos nessa lateral e aqui na outra lateral, eles vão se manter até o final do nosso trabalho, dos dois lados, sempre 5 pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui uma sequência de bloquinhos vazios. O crochê filé é sempre assim, 2 correntes, pula 2 pontos no próximo, um pontinho alto. Será essa a nossa sequência agora. 2 correntes, pulo 2 pontos no próximo, um ponto alto. Já tenho 2 bloquinhos vazios aqui. 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um alto. Já é meu terceiro bloquinho. E sigo assim até o final. Quando fica faltando 5 pontos para finalizar a carreira, a gente vai fazer a base de 5 pontos do outro lado. Eu já volto com vocês, tá? Bom, aqui já estou finalizando a carreira, 2 correntes, pulo 2 pontos, um ponto alto. Nós ficamos aqui no total de 30 blocos vazios, desta forma aqui. A nossa base de 5 pontos, 30 blocos vazios. Esse aqui foi o último ponto alto, já conta como o primeiro ponto da minha outra base de 5 pontos. Vem no próximo, o segundo ponto. No próximo, o terceiro. Aqui no próximo, meu quarto ponto. E o quinto e último ponto, bem no pezinho da terceira correntinha, pois lá no início a gente deixou 4 correntinhas para trás, tá? Uma para fazer a base do ponto, as 3 correntinhas iniciais, e aqui a gente fez o pontinho alto, ok? 5 pontos aqui da minha outra lateral, segunda carreira concluída. Próxima carreira, sempre eu vou subir 2 correntinhas para dar início à próxima carreira. 1, 2. Sempre que for virar o trabalho, olha, só gira ele dessa forma aqui, ó. Fica fácil você fazer o último ponto alto quando você finalizar aqui, porque você faz essas 2 correntinhas, tá joia? Laça, sobrepõe os outros 4 pontos que eu tenho à frente. As 2 correntinhas ali que a gente subiu, que fez a vez do primeiro ponto, ela fica sempre, olha, sobre o primeiro ponto da carreira anterior. O próximo eu fiz sobre o segundo, o próximo aqui sobre o terceiro, aqui o próximo sobre o quarto ponto e o próximo sobre o quinto ponto. Minha base aqui da lateral concluída. Bom, e nessa terceira carreira nós vamos começar os nossos bloquinhos de 7 pontos altos. Eu vou pedir para vocês colocarem um marcador nessa terceira carreira, é muito importante. Porque o nosso trabalho ele segue com a repetição, formando o desenho. E a repetição se dá a partir dessa carreira aqui, tá joia? A nossa terceira carreira. Então, você coloca um marcador, se você não tem marcador, pode colocar um fiozinho de outra cor. Feito aqui os nossos 5 pontos altos da lateral, faço 2 correntes e ponto sobre ponto. Pulo o espaço e venho sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, eu já tenho aqui um bloquinho vazio. Novamente, 2 correntinhas de intervalo, pulo o espaço, ponto sobre ponto. Teremos 2 bloquinhos vazios aqui. Agora, eu começo a tecer os meus 7 pontos. Esse aqui eu já conto como o primeiro. No intervalo de correntinhas, sempre nós vamos trabalhar 2 pontos. E vamos contando, olha, aqui eu já tenho um total de 3. Ponto sobre ponto, já é meu quarto ponto. Novamente, intervalo, faço 2 pontos altos, o quinto e o sexto. E aqui, ponto sobre ponto da carreira anterior, é o meu 7º ponto.
Então, eu já fiz aqui meu primeiro bloco de 7 pontos. Entre um bloco e outro, teremos um bloco vazio. Então, 2 correntes, pulo o espaço, ponto sobre ponto. Um bloco vazio e começo a fazer novamente mais um bloco de 7 pontos, contando esse aqui como primeiro. No intervalo de correntinhas, sempre vamos fazer 2 pontos. Já tenho 3, ponto sobre ponto, já é o quarto. Novamente, intervalo, 2 pontos, o quinto e o sexto. E ponto sobre ponto. O sétimo. Meu segundo bloquinho. 2 correntes, pulo espaço, ponto sobre ponto. Um bloco vazio. Entre um bloco de 7 pontos e outro, teremos um bloquinho vazio. E começa a tecer o bloco de 7 pontos novamente. Intervalo, 2 pontos. Ponto sobre ponto da carreira anterior. Já é meu quarto ponto. Intervalo, 2 pontos. O quinto e o sexto. E aqui o sétimo, ponto sobre ponto. E sigo com essa repetição até o final. Lá no finalzinho, eu retorno junto com vocês. Bom, aqui estou finalizando a minha carreira, meu último bloco de 7 pontos. Nós ficamos aqui no total de 9 blocos de 7 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caso você tenha acrescentado 9 correntinhas lá no início, como eu sugeri, para que a sua peça ficasse mais larga, você vai ter mais bloquinhos aqui agora. Finalizando, devemos sempre finalizar a nossa carreira assim como nós iniciamos. Iniciamos com 2 blocos vazios aqui e os 5 pontos na lateral. Então, aqui 2 correntes, ponto sobre ponto, já é o meu primeiro bloco vazio. 2 correntes e ponto sobre ponto, o meu segundo bloco. E este ponto já conta como primeiro dos 5 pontos da minha lateral, só me restam mais 4 aqui a serem trabalhados. Então, aqui já é o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto, sempre aqui, ó, no pezinho da segunda correntinha, aquelas 2 correntinhas que a gente sobe no início de cada carreira. Mais uma carreira finalizada, e essa daqui é muito importante que vocês marquem, como eu citei aqui no início. Nossa quarta carreira, 2 correntinhas iniciais, sempre vira o trabalho desta forma aqui, que o seu trabalho vai seguir bem retinho. Faço os 4 pontos demais aqui que eu tenho à frente, tá? As 2 correntes conta como primeiro. Então, aqui já tenho 3, 4 e 5. Nesta quarta carreira, agora, teremos apenas um bloquinho vazio aqui no início. 2 correntes, ponto sobre ponto. Um bloquinho. Agora, eu faço aqui uma sequência de 13 pontos altos. Esse aqui eu já conto como primeiro. No intervalo, sempre a gente vai trabalhar 2 pontos. E é ideal você ir contando, tá? Então, aqui eu já tenho um total de 3 pontos. Aqui eu tenho 7 pontos da carreira anterior, eu trabalho ponto sobre ponto. Finalizando aqui, eu já tenho um total de 10 pontos altos, intervalo de correntinha, 2 pontos, o 11º e o 12º, e aqui ponto sobre ponto. O 13º, 13 pontos altos. Já fiz aqui meu primeiro bloco de 13 pontos. Entre um bloco e outro, teremos 2 bloquinhos vazios. Então, 2 correntes, sempre pulando 2 pontos e ponto sobre ponto. Um bloquinho. 2 correntes, pulo 2 pontos e ponto sobre ponto. O meu segundo bloco. E já inicio o próximo bloco de 13 pontos. Lembrando que este aqui já conta como primeiro, no intervalo sempre 2. Já tenho um total de 3. No bloquinho de 7 pontos, ponto sobre ponto. Aqui já tem um total de 10 pontos, intervalo. O 11º e o 12º, sempre 2 no intervalo, e aqui ponto sobre ponto, o 13º. Certo? Já construí meu segundo bloco de 13 pontos, e entre um e outro, 2 blocos vazios. 2 correntes, pula sempre 2 pontos, e ponto sobre ponto. Meu primeiro bloco, 2 correntes, pulo 2 pontos, e aqui ponto sobre ponto. Meu segundo bloco, e já inicio meu próximo bloco de 13 pontos. E assim seguimos até o final com essa mesma repetição. Bom, aqui já estou finalizando meu último bloco de 13 pontos, estou no total de 10 pontos, aqui no intervalo, 2 pontos altos, o 11º e o 12º,
e aqui ponto sobre ponto, 13 pontos altos. Para finalizar, gente, a carreira, sempre devemos finalizar assim como nós iniciamos, olha, com um bloquinho vazio e os 5 pontos da nossa lateral. Então, eu faço 2 correntes e ponto sobre ponto, um bloco vazio. E concluo agora os 4 pontos restantes. Aqui, meu 5º ponto alto, sempre, olha, no pezinho da segunda correntinha, tá? Já construí aqui meus 5 pontos da lateral. Nossa próxima carreira agora é a nossa 5ª carreira. Subimos 2 correntes, sempre virando o trabalho daquela forma que eu expliquei para vocês, e sobreponho os outros 4 pontos. Nesta carreira aqui agora, novamente, nós teremos aqui um bloco de 7 pontos altos. Então, nós vamos ter 2 blocos vazios no início, 2 correntes, ponto sobre ponto, pulo o espacinho, então, já tem aqui um bloco vazio. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, ponto sobre ponto. Já tenho 2 bloquinhos. E esse aqui já conto como o primeiro do meu bloco de 7 pontos. Venho no próximo o segundo, aqui o terceiro, no próximo o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Fiz aqui um bloco de 7 pontos. Agora, na sequência, eu faço um bloco vazio. 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto. Feito o bloco vazio, eu repito novamente um bloco de 7 pontos. Lembrando que esse aqui já conta como o primeiro ponto. No intervalo, sempre 2, 1 e 2. E sempre vai contando, tá, gente? Pra não errar a quantidade de ponto. Ponto sobre ponto, já é meu 4º ponto. No intervalo, trabalho 2, o 5º e o 6º, e aqui ponto sobre ponto. Já é meu segundo bloco de 7 pontos altos. Entre um bloco e outro, nesta carreira, sempre teremos um bloco vazio. Então, 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto. E já inicio mais um bloco de 7 pontos. Lembrando sempre que esse aqui já conta como o primeiro. Venho no próximo o segundo, no próximo o terceiro, aqui o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Entre um bloco e outro, um bloco vazio. Então, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, ponto sobre ponto. Um bloco vazio. E já construo novamente mais um bloco de 7 pontos. Esse já é o primeiro, no intervalo sempre 2. Ponto sobre ponto. Já é meu 4º ponto, no intervalo 2, o 5º e o 6º. E ponto sobre ponto, meu 7º ponto alto. Lembrando que entre um bloco e outro de 7 pontos nesta carreira, teremos um bloco vazio, tá? Agora é só seguir essa mesma repetição até o final. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês, lembrando que deve finalizar a carreira assim como nós iniciamos, tá? Iniciamos com 2 bloquinhos vazios e aqui a nossa lateral com 5 pontos. Então, aqui no meu último bloco de 7 pontos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um pontinho alto. Meu primeiro bloquinho vazio aqui. Faço 2 correntes, pulo o espaço, ponto sobre ponto, meu segundo bloco. E agora é só completar aqui a nossa lateral com os 4 pontos restantes. E aqui meu 5º ponto, no pezinho da segunda corrente, ok? Subo 2 correntinhas, vamos iniciar a próxima carreira. Viro o trabalho, sobreponho sempre, olha, os 4 pontos restantes. E nesta carreira, nós vamos ter aqui no início 4 bloquinhos vazios. Então, eu faço 2 correntes, pulo espaço, ponto sobre ponto, já é o primeiro bloco vazio. 2 correntes, pulo espaço, ponto sobre ponto, já é o segundo. 2 correntes, pulo 2 pontos no próximo pontinho alto. Já é meu terceiro bloco. 2 correntes, pulo 2 pontos no próximo pontinho alto. 4 blocos vazios aqui. E agora, eu construo aqui um grupo de 13 pontos. Esse já conta como o primeiro, no intervalo, 2 pontos altos.
Trabalho ponto sobre ponto no bloco de 7 pontos. Aqui já tem um total de 10 pontos. No intervalo, gente, sempre a gente vai trabalhar 2 pontos. Então, o 11º e o 12º. E aqui, ponto sobre ponto. 13 pontos altos. Já construí aqui meu primeiro bloco de 13 pontos. Entre um bloco e outro, teremos 2 bloquinhos vazios. Então, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos, um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pulo 2 pontos, um ponto alto no próximo. 2 bloquinhos vazios e já dou início, perdão, a mais um bloco de 13 pontos, contando esse aqui como primeiro. E no intervalo, sempre 2, e sigo contando. Aqui já tenho um total de 3. No bloco de 7 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. Finalizando aqui mais um bloco de 13 pontos, já tenho 10. No intervalo, 2, 11º e 12º. E aqui, ponto sobre ponto. Mais um bloco de 13 pontos. Entre um bloco e outro, 2 blocos vazios. 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 correntes, pulo sempre 2 pontos, ponto sobre ponto. Inicio mais um bloco de 13 pontos. Aqui já estou finalizando a minha carreira, lembrando que sempre tem que finalizar assim como nós iniciamos, é só olhar aqui, ó, nós iniciamos com 4 blocos vazios e os 5 pontos da lateral. Aqui eu já fiz um bloco vazio, 2 correntes, pulei 2 pontos, ponto sobre ponto. 2 correntes, vou pular 2 pontos e aqui ponto sobre ponto. Já é 2 bloquinhos, 2 correntes, pulo espaço, ponto sobre ponto, já é meu terceiro bloco. 2 correntes, pulo espaço, ponto sobre ponto. 4 blocos vazios, assim como nós iniciamos a carreira. Agora é só fazer aqui os 4 pontos restantes da nossa lateral. E aqui meu último ponto, o quinto, olha, sempre no pezinho da segunda corrente. Ok? Vai seguindo bem retinho nosso trabalho, tá, gente? Mais uma carreira finalizada. E agora, gente, é só repetição. Lembra que eu pedi para vocês marcar a terceira carreira? A partir de agora, você vai sempre acompanhando, olha. Você vai fazer aqui, a próxima carreira vai dar início. Subindo sempre 2 correntes, vai virar o trabalho e vai olhar lá tudo que foi feito na terceira carreira e vai repetir lá. Vamos sobrepor aqui os 4 pontos da nossa lateral. Completei aqui, tenho 5 pontos na lateral. Aí, vai olhando aqui embaixo, agora são 2 bloquinhos vazios. Feito aqui os 2 blocos vazios, o que que vem na sequência? Um bloco de 7 pontos. Esse já conta como primeiro, no intervalo sempre do 2 pontos, aliás, perdão. Já tem um total de 3, ponto sobre ponto já é o 4º ponto. No intervalo, sempre 2. O 5º e o 6º, e aqui ponto sobre ponto, meu 7º ponto. Já fiz aqui meu bloco de 7 pontos. Agora, na sequência, é um bloco vazio, depois 7 pontos, um vazio, 7 pontos. É só ir olhando e repetir, ok? Eu vou adiantar mais essa carreira juntinho com vocês. Bom, finalizando aqui a carreira juntinho com vocês, finalizando exatamente como nós iniciamos, com 2 bloquinhos vazios, nossos blocos de 7 pontos, e agora eu só faço aqui, ó, os 4 pontos restantes, tá? É só você ir subindo o marcador agora, tá, gente? Não tem problema, vai subindo quantas carreiras, independente de quantas carreiras você vai trabalhar. A cada carreira que você finalizar, olha aqui é meu último ponto, o 5º ponto, sempre no pezinho da segunda corrente. A cada carreira que você for iniciar, você já sobe o marcador. Por exemplo, nós vamos iniciar a próxima. Eu estava fazendo essa terceira carreira. Pra mim não me perder, olha, eu já tiro aqui. Se você não tem o marcador, coloca um fiozinho de outra cor, um grampo, algo que possa te auxiliar. Subir o marcador. E já olha aqui o que eu tenho que fazer na próxima carreira. A nossa margem de 5 pontos vai seguir por todo o nosso trabalho nas 2 laterais. Nesta carreira agora que eu coloquei o marcador, olha, um bloquinho vazio e bloco de 13 pontos. 2 vazio, bloco de 13 pontos. Então, eu inicio a carreira sempre com 2 correntes, virando sempre dessa forma aqui para seguir retinho, sobreponho os outros 4 pontos e sigo o que está indicando na carreira que eu subi o marcador. Terminou essa carreira, sobe o marcador para a próxima carreira e assim vai só subindo e construindo os desenhos, tá joia? Então, eu vou adiantar minha peça
E eu já volto mostrando quantas carreiras eu trabalhei para chegar nessa medida da minha manta e trazer mais dicas para vocês também. Bom, pessoal, voltei aqui para passar para vocês a quantidade de carreiras já trabalhadas até aqui. A minha peça está bem grande, eu passei a medida para vocês, olha, ela está toda dobrada aqui. E para finalizar, a gente deve finalizar exatamente como nós iniciamos aqui a carreira da nossa peça. Carreira de bloquinhos de pontos fechados, a segunda carreira de bloquinhos abertos, a terceira carreira com bloquinhos de 7 pontos, tá? Então, devemos finalizar exatamente assim. Eu trabalhei até aqui 153 carreiras na minha peça, mas a nossa peça vai ter um total de 156 carreiras, tá? Porque nós vamos trabalhar mais 3 aqui agora, eu vou trabalhar juntinho com vocês. Portanto, se você quer a sua peça maior, é só você dar continuidade à sequência que eu passei para vocês lá no início, sempre subindo o seu marcador para você não se perder e facilitar aí a sua contagem e ir montando o seu desenho certinho, tá? Assim você não se perde. Então, até aqui, eu tenho um total de 153 carreiras. Olha, eu vou desmanchar aqui que eu vou iniciar juntinho com vocês mais 3 carreiras para dar um total de 156. Até aqui eu tenho 153. Vou subir aqui as minhas 2 correntinhas iniciais, como nas carreiras anteriores, virar a minha peça e construir aqui os demais pontos, que são 4. 1, 2, 3 e 4. Ponto sobre ponto, assim como viemos trabalhando por toda a lateral da nossa manta, tá? Dos dois lados. E lembrando mais uma vez que você pode trabalhar como trilho de mesa, como tapete, usar no fio 8 e só fazer um acabamento aqui depois, tá joia? Fiz aqui então 5 pontos da lateral, 2 correntes e seguindo o meu desenho, depois aqui do bloquinho de 13 pontos, agora eu tenho que fazer um bloquinho de 7 pontos, mas primeiro eu faço 2 bloquinhos vazios, pra ficar igual lá no início, tá? Então, eu laço o fio, venho aqui ponto sobre ponto, 2 correntes, pulo 2 pontinhos de base no próximo ponto alto. Já tenho 2 bloquinhos vazios. Já contando aqui com esse ponto, é o primeiro do meu bloquinho de 7 pontos. Sobreponho os outros 6 pontos. Aqui meu 5º ponto e aqui o 6º. Contando com o que eu já tinha aqui no início, 7 pontos. 2 correntes, pulo 2 pontos e no próximo um ponto alto, um bloquinho vazio. Agora, novamente, 7 pontos, já contando com esse aqui como primeiro. No intervalo, eu faço 2 pontos, já tenho um total de 3. Ponto sobre ponto, já é meu 4º ponto alto. No intervalo, 2 pontos, o 5º e o 6º. E aqui ponto sobre ponto, 7 pontos altos. E seguimos assim até o final, sempre com bloquinho de 7 pontos. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo um ponto alto, que já é o primeiro do meu próximo bloco de 7 pontos. É só olhar lá na nossa terceira carreira aqui da nossa peça, que é exatamente igual, tá? Agora, nós vamos finalizar a nossa peça ficando igual o nosso início. Aqui já tem um total de 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o 6º e o 7º. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo um ponto alto. Que aqui já é o primeiro do próximo bloquinho de 7 pontos. Trabalho 2 no intervalo, ponto sobre ponto, 2 no intervalo e ponto sobre ponto. Mais um bloco de 7 pontos, até o final, tá? É só dar uma olhadinha lá na nossa terceira carreira, quando nós iniciamos a nossa peça, que nós ficamos aqui com um bloquinho de 7 pontos, olha. Primeira, segunda, terceira, é esta carreira que estamos repetindo lá em cima. A próxima a gente vai repetir essa carreira de bloquinhos vazios, e a última será somente de pontos altos, ficando exatamente com a mesma quantidade de pontos que iniciamos a nossa peça. Bom, aqui eu estou finalizando a minha carreira já, tudo com bloquinho de 7 pontos, 2 correntes, vou pular 2 pontos, no próximo um pontinho alto, bloquinho vazio. 2 correntes, pulo espaço, no próximo um ponto alto, o segundo bloquinho vazio. E agora eu faço aqui os pontos da lateral, que são 5 no total, esse aqui já conta como primeiro, e eu faço os 4 restantes. 1, 2, 3... e 4. Sempre aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, conforme eu expliquei pra vocês lá no início, que assim nosso trabalho vai seguindo bem retinho, olha só.
Fica retinho aqui, tá, gente? Usando essa técnica. A nossa penúltima carreira agora. 2 correntes, viro o trabalho, olha, é só fazer dessa forma aqui. Sobrepõe os 4 pontos restantes para ficar no total de 5 pontos da nossa lateral. Aqui o terceiro, o quarto e o quinto. E nesta carreira agora, teremos apenas bloquinhos vazios, tá? Ficando igual a nossa segunda carreira agora. Então, eu faço 2 correntes, ponto sobre ponto, já é meu primeiro bloquinho. 2 correntes, ponto sobre ponto, já é meu segundo bloquinho. Aqui onde eu tenho o bloco de 7 pontos, olha só, eu vou fazer tudo bloquinho vazio agora. 2 correntes, sempre pulando 2 pontos de base, 1, 2, no próximo, um pontinho alto. Já é o terceiro bloco vazio, 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um ponto alto. E quando houver bloquinho vazio assim à frente, é 2 correntes, pula o espaço de correntinha, no próximo, um alto. E segue até o final. 2 correntes, quando tiver bloquinho, eu pulo sempre 2 pontos, no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um pontinho alto. Já cheguei novamente aqui, onde eu tenho um bloco vazio, 2 correntes, pulo espaço, no próximo, um ponto alto. Ficando apenas com bloquinho vazio agora. E lá no finalzinho, a nossa lateral de 5 pontos. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, 2 correntes, pulo espaço, ponto sobre ponto. Meu penúltimo bloco. 2 correntes, pulo aqui o último espaço, ponto sobre ponto. Meu último bloco, e nós ficamos com um total de 30 blocos vazios aqui nessa carreira, assim como a nossa segunda carreira lá do início da nossa peça, ok? 30 bloquinhos. Agora, eu faço os 4 pontos restantes aqui da minha lateral, que são um total de 5. Eu já tenho um trabalhado aqui, aqui o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E aqui, sobre o último ponto, o meu quinto ponto. Ou seja, naquelas 2 correntinhas que a gente faz no início de cada carreira, olha, bem aqui no pezinho. 5 pontos da minha lateral. Nossa última carreira agora, eu subo as 2 correntes, sempre virando o trabalho dessa forma aqui, ó. Simplesmente isso, tá? E sobreponho aqui os 4 pontos restantes. Ponto sobre ponto. Ficando com os 5 pontos da nossa lateral, porém agora essa carreira, a última carreira, será toda fechada. 5 pontos. Aqui é onde eu tenho 2 correntinhas de intervalo, eu sempre vou trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2. Aonde tiver ponto alto, eu sempre vou manter ponto sobre ponto. Intervalo, 2 pontos altos. Aonde tiver ponto alto, eu sobreponho ponto sobre ponto. E assim eu sigo até o final. Bom, segui aqui trabalhando ponto sobre ponto, conforme eu expliquei para vocês. Só me restou aqui os 5 pontos da lateral. Eu trabalho ponto sobre ponto também. Nós ficamos aqui com um total de 99 pontos altos, assim como foi a primeira carreira lá da nossa peça. Se você fez a sua manta, né, um pouco mais larga, você vai ficar com mais pontos aqui. Aqui meu último ponto, olha, sempre no pezinho da segunda correntinha. E aqui podemos cortar o fio e fazer o arremate, ok? Dou uma puxadinha aqui e daqui a pouco a gente esconde esse excesso de fio. Olha só, total de 156 carreiras então concluídas. Vocês percebam que o desenho aqui fica exatamente igual nós iniciamos aqui a nossa peça, ok? E fica sempre certinho, tá, gente? Bate ponta com ponta, olha. Vocês fazendo todas as dicas aí que eu passei pra vocês. Olha, o desenho bate certinho, assim como nós iniciamos, nós finalizamos. Agora, nós vamos fazer as franjas. Já tem videoaula da franja aqui no meu canal, mas eu quero deixar o tutorial aqui também pra vocês, para que vocês não precisem sair aqui do vídeo e ir para outro vídeo só para fazer aqui as nossas franjinhas, né? Que é chamada também de tassel ou tassel, como muitos dizem. Bom, já de início eu vou adiantar que eu uso uma tampinha de sorvete, você pode usar outro objeto que você tenha disponível aí. Quanto menor o objeto, menor vai ficar sua franja, seu tassel no caso. Você pode usar linha fina também, fazer tasséis, né? Perdão, pequenininhos assim, gente, olha, pra colocar em bolsa, tá? É esse mesmo tasselzinho aqui
que eu vou ensinar vocês agora pra gente usar na nossa manta. Esse aqui, por exemplo, é um chaveirinho pra colocar em bolsa, que vem lá dos meus parceiros, os mesmos que fazem as minhas etiquetas, tá? Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir. Como vocês puderam observar, eu já estou com os meus tasséis tudo prontinho aqui, mas eu vou explicar como que faz um pra vocês, e aqui também a divisão que a gente vai estar colocando eles. Antes de começar a circular aqui na tampinha, eu vou deixar assim, olha, dois pedaços de fio de aproximadamente 50 centímetros ou até um pouquinho mais, tá? Pra gente poder prender ali o nosso tassel e também dar essas voltinhas aqui em volta, ó, criando essa bolinha aqui, tá? Bom, então eu deixei aqui 2 sobrinhas reservadas, conforme vocês viram, de aproximadamente 60 centímetros. Uma eu vou usar para fazer essa amarração aqui, onde vamos prender lá na manta, e a outra eu vou usar para fazer esse detalhezinho aqui, tá joia? Que fica essa bolinha aqui que dá um charme e encanta mais ainda a nossa peça. Bom, como eu citei, você pode usar outro objeto que você tenha disponível aí, tá? Pode usar fio mais fino também. Aqui o meu tem aproximadamente 17 centímetros essa tampinha. Se eu já enrolar o fio dessa forma aqui, já fica menor a minha franja, tá? Como todas estão prontas, eu enrolei dessa forma, então todas as minhas franjas têm aproximadamente 18 centímetros, 17 a 18 centímetros. Bom, vamos lá. Pego aqui o meu objeto, que é a tampinha de sorvete no caso, posiciono assim, não precisa ficar tão rente aqui, olha, pode deixar uma pequena sobrinha, estamos assim, e vai, olha, gente, circulando, não aperta, tá? Vai circulando moderadamente. Eu dou aqui 40 voltas, já dei 3, 4, 5, 37, 38, 39, 40. Aqui eu corto, aqui na parte de baixo, 40 voltas. Se você quer o seu tassel mais cheinho, aí você pode dar mais voltas, tá? Deixa aqui o objeto, pega uma daquelas pontas que eu pedi pra vocês deixarem separado, passa aqui por baixo, olha, a tampinha do sorvete, gente, é o ideal e todo mundo tem em casa, tá? Vem trazendo aqui, ó, pra deixar bem aqui no rente aqui pra você fazer aquela amarração que eu falei que a gente vai prender lá na manta, ó. Já deixei aqui, dou aqui 2 nós. Esse primeiro nó, ó, eu dei uma volta aqui com o fio, eu dou mais uma volta pra ele ficar bem travado, a gente não ter que pedir apoio, ajuda de alguém colocar o dedo e medo de escapar. Então, eu dei 2 voltinhas ali com o fio, aí agora sim, eu posso apertar aqui, ó. Já aperta e já trava, não precisa de você ficar segurando, apoiando aqui com o dedo, tá? Feito isso, aí você pode até dar mais um nozinho pra garantir. Pronto, deixa a pontinha aqui pra cima. E a gente corta, olha, aqui na parte de baixo, o contrário da onde fizemos a amarração. Uma tesoura boa nessa hora é sempre bem-vinda, tá? Não precisa cortar retinho, tá, gente, ó? Porque depois você pode vir aparando. E eu gosto de deixar não tão retinho aqui, eu gosto de deixar assim, ó, que fica bem artesanal. Mas essas pontas maior zona aqui, você pode vir acertando depois, tá? Ó, dessa forma aqui. Só um cortezinho. Bom, agora nós vamos pegar a segunda parte que eu pedi pra vocês deixarem separado, de aproximadamente 60 centímetros. Vamos ajustar aqui, ó, nosso tassel, pra ficar bem bonitinha aquela bolinha ali que vamos fazer agora. Deixa esses 2 fios pra cima, que a gente vai usar ele pra prender na manta. Com essa ponta aqui, a gente vai fazer aquele nó do macramê. Eu deixo uma pequena sobrinha assim pra cima, ó. Tá sobrando aqui pra cima. Com essa parte maior aqui que ficou pra baixo, eu dou uma dobrinha pra formar estilo um Ezinho aqui, ó, um elozinho, tá vendo? Seguro com o dedo, essa fica pra cima e começo, ó, a circular. Dou umas 5, 6 voltas, ó. Aqui eu já conto como uma, deixo bem apertadinho pra criar essa bolinha aqui. 2, 3, vai puxando, tá? 4, 5 e 6. Quem quiser pode dar 7, tá? Aí fica a seu gosto. Pra mim, assim, é o suficiente. Essa sobrinha sempre tem que ficar visível aqui e essas 2 que vai prender na manta. Com essa maior que a gente estava circulando, você vem aqui e procura aquele elozinho, olha. Aquele Ezinho, tá vendo? Passa por dentro o que você estava circulando e deixa. E aquela sobrinha que eu falei não pode perder lá na parte de cima, ó, é só puxar
Ó, o elozinho puxa o fiozinho aqui pra dentro, ó, o que você estava circulando. Ó, entrou aqui, não precisa passar pra cima. Entrou aqui dentro o nozinho, pode parar. Aí você corta aqui rente, quem preferir pode dar um pinguinho de cola aqui. A outra sobrinha que ficou aqui, ó, ela tá até maior, ela já vai fazer parte do tassel também. Aí é só você cortar aqui rente também e dar aquela aparadinha. E pronto. Está prontinho o nosso tassel, ou tassel, ou franja, como você preferir. Ok? E aqui, ó, a gente vai usar para prender lá na nossa manta, da maneira que você preferir também. Você pode colocar quantos tassel você preferir, tá? Pode deixar mais cheinho, ou mais falhadinho, assim, com pouco tassel. Tá joia? Bom, pessoal, para colocar aqui os nossos tasséis, eu já coloquei aqui na parte de baixo, eu coloquei 8 tassel de cada lado, tá? Esse outro lado aqui eu vou colocar juntinho com vocês, então. Eu contei aqui, ó, coloquei na ponta, no primeiro pontinho um tassel, contei 14 pontos, coloquei o outro, 14 pontos, coloquei o outro, e deu certinho no final, tá? Aí vai depender da medida que você fez a sua peça. Então, eu venho aqui bem na curvinha desse pontinho, bem no pezinho dele, aqui no caso é a nossa curvinha, ó. Pego o meu tassel, pego uma pontinha do fio e passo, gente, dou uns 2 nozinhos e venho escondendo a sobrinha por dentro do próprio tassel aqui, tá? Dou 2 nós aqui bem apertadinho, e assim eu faço em todos. O ideal é colocar a mesma quantidade dos 2 lados, tá? Pra ficar bem bacana. Essa sobrinha eu junto ela aqui, já venho passando as duas, olha, aqui nessa bolinha do meu tassel mesmo. Entro com a agulha. Já passo aqui as duas. E vou levando mais um pouco por dentro dessa bolinha aqui. Agora, eu corto rente e quem preferir pode dar um pinguinho de cola bem aqui na pontinha, olha. Fica visível aqui a pontinha. Aí, você vem com a cola pano da Círculo e dá um pinguinho. A cola, ela é branquinha assim, mas daqui a pouco ela seca, gente, ela fica transparente, tá? Tudo você encontra lá no site do Armarinho São José. Olha, prontinho. Então, fica imperceptível, não dá pra ver nada e fica bem presinho aqui. Aí, eu não conto esse ponto que eu acabei de prender o meu tassel. Eu conto à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aqui no 14º ponto da minha contagem, eu já venho e prendo o meu próximo tassel. E assim sucessivamente até o final aqui dessa carreira. E prontinho, gente, já coloquei aqui todos os meus tasséis, olha só, deu 8 tasséis, né, de cada lado, então foi um total de 16, aí vai depender aí do gostinho, né, e cada um quer fazer o seu. Vim finalizar já aqui no meu cantinho, já mostrando um pouquinho dos bastidores pra vocês, aqui da minha casinha, tudo limpinho, confortável e aconchegante do jeitinho que a gente gosta. Vou pedir pra você deixar aquele like aí se você gostou da aula, se está bem explicadinho, tá? Deixa aquela curtidinha que é muito importante aqui para o crescimento e o desenvolvimento do meu canal. Me segue também lá no Instagram, que lá eu compartilho com vocês minha rotina do dia a dia, dicas de decoração, tudo que a gente gosta para deixar assim o nosso cantinho bem confortável e bem aconchegante, tá joia? Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana tem uma aulinha novinha aqui para vocês. Muito obrigada pela companhia, beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!